Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos que acompanham o programa Atitude. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para entrar na sua casa, pedindo licença para trazer o programa que traz boas novas, traz notícias boas. Nós bem sabemos que a saúde não está tão boa, nós bem sabemos que a segurança também não está tão boa, mas nós bem sabemos que existe um Deus do céu que tem nos abençoado, que existe um Deus do céu que pode mudar totalmente a sua história a partir desse programa, através de uma entrevista que nós fizemos aqui. É só você acreditar, é só você ter fé. Peço licença para entrar na sua casa, aqui pela Rede Boas Novas, canal 5.1, o canal da família cristã de Porto Velho. Recebe em nossos estúdios hoje meu amigo, irmão em Cristo. A gente se conheceu, a gente ainda não congregava juntos, se conhecemos jogando futebol, falando sobre futebol, e hoje nós nos encontramos na mesma congregação. Nós estamos lá na Santa Geração. Um abraço para o apóstolo Paulinho. Eu recebi hoje para a entrevista Everaldo Cavalcante, esse cearense que nem lembra mais que nasceu no Ceará. Veio para cá muito pequenininho, tá bom? Ele tem um testemunho de vida que pode mudar a sua vida, tá bom? No ar, programa Atitude para você agora. Everaldo Cavalcante, a paz, meu amado. A paz, querido. Tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Everaldo, empresário, nasceu no Ceará, né? Quixadá? Não, Santa Quitéria, Ceará. Santa Quitéria, no Ceará. Mas você saiu de lá menininha, Everaldo? Isso, saí de lá, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Isso. Que legal. Já é rondoniense, bebeu muita água do Madeira já, né? Com certeza. Ô, Everaldo, você nasceu num berço evangélico ou não? Não, eu não nasci num berço evangélico. A gente morava no interior do Ceará e a maioria das pessoas, como nordestinos, são todos, né, católicos. A grande maioria. A grande maioria. E você veio para cá com 9 anos de idade. Seu pai fazia o quê? Na realidade, meus pais, né, como também cearense, eles almejam, né, sempre dar coisas boas aos seus filhos na época, Claro. né? O Nordeste, você sabe muito bem que é a pobreza, a dificuldade é muito grande. Então o sonho deles é ir para grandes centros. Eles foram para o Rio de Janeiro e eu tenho uma irmã, né, somos um casal, nós só tínhamos a oportunidade de ver eles depois dos 6 anos de idade, uma vez por ano, nas férias deles. Eles trabalhavam no Rio de Janeiro, na época das férias, eles iam até o interior do Ceará, ficavam conosco lá 20 dias, 25 dias, e aí voltava de novo, trabalhava e mandava dinheiro, e nós fomos criados com vó até os 9 anos de idade. Até os 9 anos. Isso. Aí eles resolvem vir para Rondônia. Exatamente, porque a partir do momento que veio um tio meu para Rondônia, na época do ouro, que estava muito alto aqui, garimpo, e na época era Casterita, lá em Ariquemes, e aí ele foi movido por essa emoção, por esse estado aí, né? E acabou dele vindo para Ariquemes. Foi o primeiro município que, em 87, quando eles chegaram Você aqui. morou muito tempo então, Ariquemes? Não, lá nós moramos lá, na realidade, quando nós chegamos aqui em Rondônia, em Ariquemes nós moramos 8 meses. Ele não se adaptou no garimpo por questão de violência. Na época matava muita gente e ele foi testemunho de várias situações e ameaçaram ele, aí nós tivemos que vir para Porto Velho. Nós chegamos em Porto Velho aqui em 88 e até hoje nós estamos aqui. Fala pra mim, você foi criado em que bairro? Eu fui criado no bairro Corte Silva. Lá no Corte Silva. Corte Silva. A vida comum de criança, ia pra escola, jogava futebol de rua, por ali. Isso, exatamente. Quando e como você conheceu Jesus? Porque, na realidade, assim, quando nós éramos nessa idade, 9, 10 anos, a gente começou então a ter, na realidade, um contato com meu pai. Certo. A gente não tinha um contato com ele. Mãe sempre foi uma mãe muito prestativa, muito dedicada no seu lar. O meu pai, ele tinha um problema, né, que hoje ocasiona em muitos lares, né, que é o problema do alcoolismo. Então meu pai, ele sofria muito com isso, ele era alcoólatra, não tinha responsabilidade no trabalho, não tinha responsabilidade com as coisas dentro de casa para manter a comida, o aluguel. Então minha mãe que se virava. Então a gente vivia uma vida muito precária, uma vida muito pobre e às vezes oprimido por ele também, devido à bebida, né? E isso foi gerando dentro do meu coração, né, situações assim que não diria trauma, não é trauma, mas
gerou no meu coração a expectativa de um dia crescer e não ter tudo aquilo que eu tinha. Ou seja, eu comecei a gerar dentro do meu coração sonhos. Eu sonhava em um dia ter um bom emprego, sonhava um dia ter uma boa esposa para honrar, um dia sonhava um dia ter filhos, né? E a partir dali ser um pai dedicado. E eu fui alimentando isso daí. Infelizmente aconteceu que meus pais se separaram, Certo. não aguentou, e aí o estado dele ficou pior ainda, e eu com 13 anos, 12 para 13 anos, e eu comecei a observar que eu realmente amava meu pai. Amava, porque eu não abandonei ele. Quando ele saiu de casa, você Isso. realmente sentiu falta. Senti, porque aí o que acontece? Ele ficava na rua, né? Muitas pessoas iam até a mim e diziam, ó, teu pai tá jogado na rua, bêbado. E não foi uma nem duas vezes, várias vezes eu fui, peguei meu pai, levava para casa, cuidava, limpava. Aquele amor, né? De dar banho, tudo aquilo ali. Então gerou no meu coração ali um amor muito grande. Eu comecei a entender assim que, obviamente, depois a gente vai começando a desenvolver a nossa mente e a gente começa então a definir os nossos pais, porque nós, como filhos, nós não temos o direito de escolher os nossos pais como nós queremos. Nós apenas temos que amar eles como eles são. Logicamente que não aceitar o erro, mas independente do erro, nós temos que amar e honrar. Com certeza. Então, eu sempre fui aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que sempre honrei meus pais. Já era um princípio bíblico que eu cumpria sem ter o conhecimento, porque a Bíblia diz, né? Honra teu pai e tua mãe para que vá bem e os teus dias se prolongam sobre essa terra. Então, independente de como era meu pai, eu sempre honrei ele. Na doença, cuidei. E ali eu fui crescendo, foi gerando essa expectativa no meu coração. Comecei a trabalhar desde pequeno. Inconscientemente, seu pai foi mostrando o que você não queria como pai. Exatamente. Você falou, isso eu não quero. Isso eu não e quero. Aí você começou a desejar uma outra coisa. Exatamente. Você vê que até nas coisas ruins, Deus age com a gente. O pai dele, apesar, ele já declarou aqui que amava muito o pai dele, honrava o pai dele, mas ele sabia que ele não queria ser como o pai. Exatamente. Então, aí foi gerando esse sonho, e mais adiante eu conheci minha esposa, a Sueli, uma pessoa maravilhosa, conheci ela no colégio, né? E foi amor à primeira vista. Tem pessoas que não acreditam, é amor à primeira vista, mas eu conheci ela num dia e no outro dia nós já estávamos namorando, e final de ano, ela saiu de férias, todo dia a gente se via, e eu dava carona para casa dela todo dia. E não era de bicicleta, nem de moto, nem de carro. A minha carona era a pé. Eu tinha condição, então eu dava carona para ela todo dia. Então foi um amor assim maravilhoso, e quando a gente saímos de férias, eu visitei ela na casa dela, fiquei uns 2 dias, 3 dias conhecendo a família dela. E de repente ela falou assim, Everaldo, eu posso ficar uma semana na sua casa? Meu Deus, que casa! Nossa. Era casa, eu tinha até vergonha de levar ela em casa. Era um quartinho que eu morava no fundo da casa da minha tia, um quarto que tinha uma divisória num guarda-roupa. Eu tinha uma cama de solteiro, uma geladeira antiga, velha, amarrada com liga de bicicleta. Uma televisão preta e branca, que para mim assistir eu tinha que ligar, esquentar uma meia hora. E depois de meia hora eu tinha que bater nela para poder abrir ela todinha. Nossa. E aí, resumindo, eu falei assim, pô, agora... Você morava sozinho nesse quartinho? Eu morava, eu e minha irmã. Você e sua irmã. E aí, o que acontece? E eu falei assim, então agora vai ser a prova de amor dela. Ou ela gosta de mim, ou ela não gosta. E ela foi para ficar uma semana e, graças a Deus, nunca mais voltou. Verdade, cara. Nós estamos há 24 anos casados. Qual a sua idade na época? Na época, eu tenho 24 anos, eu tinha 18 anos. Você tinha 18 anos de idade? Isso, exatamente. Ela tinha o quê? 16? 17, ela tem quase a mesma idade que eu. Tá. Aí ela veio passar uma semana contigo. E ficamos juntos, e até hoje... 24 anos. Estamos aí. Isso é quando Deus escolhe a sua parceira, não tem como dar errado. Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. Estamos aqui com o Everaldo Cavalcante, ele que é empresário e você é diretor da ADONEP, né? Associação de Homens de Negócio, né? Isso, diretor regional da ADONEP. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas nós estamos no meio do testemunho dele. Aí, Sueli vai morar contigo. Você já trabalhava? Eu estava começando a trabalhar.
Certo. assim, de carteira assinada. Já trabalhei desde os 12 anos, mas nessa época quando ela veio morar Só comigo... na informalidade. Isso. Nunca isso, teve uma carteira assinada, isso, nada. Isso, não. Tá, aí você começa a trabalhar. Na realidade eu comecei a trabalhar, quem é antigo aqui em Porto Velho sabe muito bem, a Mascarpone. Era uma das melhores confeitarias do estado de Rondônia. Eu comecei lavando louça ali. E o interessante, Marco, eu vou dar uma dica agora. Fica à vontade. Eu comecei lavando louça nessa confeitaria e logo quando eu comecei, todo dia minha patroa chegava para mim e perguntava assim, você vai vir amanhã, seu Everaldo? Eu falei, venho. Todo dia ela me perguntava. E era muita louça, eu começava às 6 horas da manhã e até 6, 7 horas da tarde. Você lavava a louça o dia inteiro? Louça, limpava o chão, esfregava vasilhas, limpando, minhas mãos ficavam muito Você era brancas. auxiliar de serviço geral. Exatamente. Mais interessante que aquilo ali para mim era um prazer muito grande. Porque a dica que eu quero dar para vocês que estão aí assistindo é o seguinte, não importa o que você vai fazer, tudo que você for fazer, se empenhe, dê o seu melhor, dê o máximo, dê amor. Então a minha louça era a louça mais bem lavada, o meu chão era o chão mais limpo. E aquilo ali, com 3 semanas que eu estava lavando louça, surgiu de um auxiliar de salgadeiro sair. Certo. E eu sempre terminava minhas coisas rápidas e auxiliava as pessoas, né? A fazer Já salgado. ia para outras funções. Exatamente. E quando ela chegava, ela observava, ela via que estava tudo limpo, ela não me cobrava. Eu fui aprendendo. Resumindo, 3 semanas depois, o salgadeiro saiu, ela me passou pro salgado, aí eu comecei a entender por que ela perguntava todo dia se eu ia. Que eu ia, né? Por quê? Porque começou a ir outra pessoa no meu lugar e eu via que realmente não era um serviço para qualquer pessoa. Nossa. Entrava uma pessoa às 6 horas da manhã, quando dava 11 horas, pedia para ir embora. Então não era fácil. Ninguém aguentava. E eu passei. Então o que eu aprendo com isso? Há momentos na nossa vida que a gente precisa ser provado. As coisas não são fáceis. É verdade. Né? As coisas não são fáceis. Resumindo, essa confeitaria tinha confeiteiro de... Aonde era? É Mascarpone, aqui na Lauro Sodré, Na próximo Lauro Sodré. ao Fórum Civil. Certo, certo. E ali, com 1 ano que eu estava naquela confeitaria, tinha confeiteiro de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. Com 1 ano que eu estava ali, eu aprendi a fazer todas as delícias, desde os pães, o salgado, a confeitaria. E com 1 ano que eu estava lá, ela me colocou como carregado de produção. Me deu minhas férias e eu fui para São Paulo, fiquei 1 mês de treinamento lá numa das melhores padarias de São Paulo. Ela te bancou para você ir lá aprender. Aprender. Foi aí onde decolou e onde eu me apaixonei mais ainda por essa profissão. Como era o nome dela? Dona Silvéria. Dona Silvéria. Aí, ó. Olha o aluno da senhora aqui que virou. Aí você ficou ali, você já era encarregado de produção. Você que Sim. comandava o salgadeiro, os confeiteiros, era você que controlava tudo. Isso, exatamente. E dali realmente fiquei ali 4, 5 anos. E outra coisa, sempre treinando pessoas, capacitando, porque tem aquela visão das pessoas, quando elas adquirem conhecimento, de não ensinar. E quando elas não ensinam, elas nunca têm a possibilidade de crescer também, porque não tem quem faça o serviço dela. Como eu tinha pessoa que eu estava ensinando, que já fazia o que eu fazia, então surgiu várias outras oportunidades. E oportunidade essa, até de eu sair da empresa para ir para outra empresa melhor, eu comecei a trabalhar numa rede de supermercado, fui gerenciar uma rede de padaria dentro de uma rede de supermercado, fui crescendo, desenvolvendo, até Deus me oportunar a ter o grande sonho de um dia ser empresário. Foi quando surgiu, isso aí foi em 2009, quando surgiu a Norte Pão, onde eu tive essa proposta, né, de arrendar ali. No mesmo lugar onde ela está hoje? Onde está hoje. Alguém te ofereceu? Você foi lá, procurou? Não, ali é o seguinte, veja bem, lembra do meu pai? Lembro. Então, meu pai sempre continuava prestativo a ajudar meu pai. Na época eu trabalhava na casa do padeiro, como técnico em panificação, e lembro que ele chegou muito doente, no Maitá. Lá na Raimundo Cantuária, na casa do padeiro. Isso. E aí eu larguei meu serviço ali, né, pedi autorização do patrão. Na época eu vendia, fazia venda, e fui dar prioridade ao meu pai. Levei ele no hospital, e no hospital ali, no Ana Adelaide, foi muito bem atendido. E quando ele foi atendido, eu disse, pai, eu vou ter que atender um cliente aqui, mas você está bem recepcionado, você já foi atendido, daqui a pouco eu volto para buscar o senhor. Olha só como Deus traça o destino. Quando eu saio dali do posto ali, Dona Adelaide, eu entro na rua Jamari, Jamari com a Calama, e está saindo um senhor de lá. E ali era uma padaria que ia inaugurar. E eu fui perguntar se tinha algum fornecedor, Você foi lá para tentar vender os produtos da casa do padeiro. Quando eu cheguei lá, ele disse, rapaz, eu estou indo agora na casa do padeiro fazer o cadastro. Olha que coincidência. E aí eu já cadastrei ele e comecei a atender ele. Só que eu comecei a atender ele, lógico, dando o meu melhor, sempre com ética, sempre sendo uma pessoa muito atenciosa, profissional.
E ali dentro, eu gerei uma amizade com ele. E depois de 2 anos e meio, ele com aquela empresa, ele viu que aquilo ali não era para ele. Ele é o dono de lá do prédio. E ele não aguentou, porque não é fácil, você precisa entender. Padaria. Ele acabou oferecendo para mim essa padaria, para me arrendar essa padaria. E foi algo assim de Deus, porque na época eu trabalhava na Casa do Padeiro, eu tinha 7 anos que eu trabalhava lá. E quando ele me propôs, eu disse, olha, eu não tenho dinheiro para comprar toda essa estrutura, porque é caro. Mas eu tenho força de vontade e eu tenho atitude, né? Atitude de vencedor. Olha aí. E aí, quando eu falei isso, passou uma segurança para ele. Ele falou, rapaz, e aí, eu vou arrendar para você. Aí ele arrendou para mim. E quando eu fui lá pedir conta na Casa do Padeiro, meu antigo patrão, ele na realidade me deu muito apoio e até me ajudou também. Com alguns fornecimentos de mercadoria, crédito. Isso. Aí o Everaldo agora começa então a vida dele de empresário. Foi bom, Everaldo? O início? Olha, o início não foi fácil. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, com atitude, e também sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Aí é onde foi o meu erro no começo. Certo. Porque devido a eu ser uma pessoa muito perfeccionista, de ver as coisas muito bem feitas, eu comecei então a cobrar muito a minha equipe isso. E na realidade, qual foi a visão que eu tive? A visão que eu tive é o seguinte, eu quero pegar pessoas que não sabem fazer nada e eu treiná-la, conforme, né, a minha visão, conforme aquilo que eu achava que era o certo. Né? Não pegar um padeiro com vícios, exatamente, essa coisa. Exatamente. Você pegava o cara do zero. Exatamente. Aí eu comecei com 5 funcionários. Eu, minha esposa, minha irmã e mais 2. 1 mês. Depois de 1 mês eu já estava com 12 funcionários. Porque rapidamente eu tive uma visão. Eu tinha produtos diferenciados. Eu tinha um pão com fermentação natural. Eu disse, olha, alguém vai chegar hoje aqui. Você tem vai chegar aqui, vai comprar o pão, vai passar para outro, mas vai demorar. Mas na época chegou em Porto Velho aqui um canal de televisão com propaganda para poder ir lá e fazer 1 minuto de propaganda. Aí o que eu fiz? Eu peguei os 3 dias de faturamento, quando eu abri, e investi tudo em propaganda. E aí foi quando as pessoas começaram a ouvir falar desse pão. Poxa, um pão que você come não vai te dar azia, é um pão saboroso. Aí começou a vir. Resumindo, o negócio que eu fiz na padaria, que era eles dividiram em 15 vezes para mim começar a pagar a primeira parcela. 6 meses depois eu ia começar a pagar a primeira parcela, de 15 vezes que eles dividiram, que certo, eu comprei. Certo. E aí, quando deu 6 meses, eu já tinha pago todas as 15 parcelas. Você tinha 6 meses de carência para começar a pagar e você ia pagar em 15 vezes. Em 15 vezes. Dentro de 6 meses você pagou esse valor total. Valor total. O cara ficou muito feliz. Ficou feliz porque ele viu o crescimento rapidamente e começou a desenvolver a Norte Pão. Só que aí é onde entra a outra história, né? Conta da minha aí, vida. Vai contar outra história já após o intervalo. Já a gente volta. De volta com o programa Atitude, estou aqui com Everaldo Cavalcante. Everaldo, você conseguiu comprar uma padaria em tempo recorde, fez um plano para pagar aí pelo menos com 2 anos, você pagou com 6 meses. Começou a entrar muito dinheiro. Começou e na época, foi bem na época das usinas, então a clientela muito grande, realmente a gente começou a ganhar dinheiro. Eu te conheci nessa época, foi. Minha esposa trabalhava no Ministério Público e a gente parava todo dia nessa padaria para tomar café. Eu conheci o Everaldo ali. Então, e aí, nesse momento que veio a transformação do Everaldo. O Everaldo que era, até então, um homem super atencioso com a esposa, um homem dedicado à família, aos seus filhos, e eu trabalhava 8 horas de serviço, cuidava muito bem da minha esposa, da minha família, e agora o Everaldo como empresário, agora ele vai passar a se dedicar mais, ou seja, eu comecei então a trabalhar uma carga horária mais ou menos de 13 a 14 horas por dia. Eu entrava 4h30 da manhã e ia até 10 da noite. Todo dia? Todo dia. E aquilo ali me levou em um estado de estresse muito grande. Nervoso, e de repente eu comecei a ficar irado, eu comecei então a maltratar, a ira tomou conta de mim, eu comecei então a ofender pessoas, eu comecei a machucar pessoas que me amavam verdadeiramente, mas aí entrou a cegueira. Eu comecei a ficar cego. Por quê? Porque o dinheiro me cegou. Eu achava que eu ganhando dinheiro e dando
o que a minha esposa queria, o que meus filhos queriam, o que os funcionários estavam querendo, que era receber em dia, receber bem, estava tudo bem. Mas na realidade, por trás disso, eu estava levando para eles o quê? Estava levando para eles coisas que machucavam eles. A minha esposa mesmo, fiquei um marido ausente. Os meus filhos, eu fiquei um pai ausente. Porque eu saía de casa, eles estavam dormindo. Eu chegava em casa, eles estavam dormindo. Transformou tudo. Tudo mudou nesse aspecto. Mas no outro aspecto, melhorou. O quê? Eu comecei a ter uma casa muito boa, comecei a comprar carro novo, comecei a dar coisas que nunca eu tinha condição de dar para minha esposa. Eu mesmo cheguei a comprar carro importado, comprei moto e coleção de relógio. Aí virou. A cabeça realmente virou. O dinheiro modificou o meu caráter. De uma vida simples e feliz, você teve uma vida rica e infeliz, porque você não tinha felicidade, você não tinha sossego. Não tinha sossego, porque eu só pensava em trabalhar, pensava em ganhar dinheiro, cobrando as pessoas, porque eu não tinha visão. Aquelas pessoas ali, elas davam o máximo delas. Só que o máximo delas, entendeu? Para mim não estava bom, porque eu queria que elas fizessem igualmente a mim. E elas nunca iam fazer. É verdade. E aí teve um certo dia que eu estava na padaria, de tanta minha esposa me cobrar e tudo, e aí teve, pela primeira vez, passou na minha cabeça dizer, abandonar a família, a esposa. Vou me separar. Eu disse, vou me separar, não dá mais. Poxa, eu estou trabalhando, eu estou dando tudo para ela, coisa que nunca ela imaginou na vida dela ter, ela está tendo agora. Poxa, é injusto, eu trabalho, e ela nunca está do meu lado, sempre querendo andar para trás. E aí, por volta de 5 horas da tarde, eu ia saindo da padaria, foi quando entrou um homem, hoje ele é muito conhecido em Porto Velho, o Marcondes. Meu amigo, um abraço, Marcondes. Um abraço para ti, Marcondes, você foi um instrumento de Deus para a minha vida. E o Marcondes entrou com 2 convites de um jantar da Donep, e aí ele me ofereceu esse convite, eu vou ter que ir para esse jantar e tudo. E eu ali, ele era muito meu cliente, e eu acabei aceitando pelo fato dele ser meu cliente, né? Você não podia desagradar. Desagradar. E cheguei em casa, que eu já estava com atitude já de separar, e eu cheguei em casa já um pouco nervoso com ela, convidei ela para o jantar, e ela não queria ir, mas acabou indo, obediente como ela sempre foi, e a gente foi para esse jantar. E chegamos lá nesse jantar, foi algo assim impactante, porque na realidade o jantar é um homem que vai contar o seu testemunho de vida. E quando aquele homem começou a contar o testemunho dele de vida, parecia que era o que eu estava vivendo ali. Parecia que só tinha você e ele. Só tinha eu e ele. E quando ele começou a contar no meio do testemunho dele, eu comecei a perceber que eu estava chorando, só que eu não entendia por que eu estava chorando. Eu olhei para o meu lado, a minha esposa chorando. Quando aquele homem terminou o testemunho dele, ele fez um apelo e disse assim, o mesmo Jesus que mudou a minha vida, restaurou o meu casamento e fez o extraordinário acontecer na minha vida, me prosperou de uma maneira sobrenatural. Esse Jesus está aqui nessa noite. Quem quer aceitar esse Senhor Jesus? Quando ele falou isso, eu já estava lá na frente, chorando e não entendia. Aí ele fez uma oração e aquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu entreguei minha vida para Jesus verdadeiramente. Naquele dia saí dali com a alma lavada, mais leve. Aí, isso foi em 2010. 2010 para 2011. Certo. 2010 para 2011. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa, pedi perdão a ela, e ficamos mais ou menos 2 horas só conversando, eu chorando. Parecia que, na realidade, naquele momento, os meus olhos abriram para os erros que eu estava cometendo. As escamas. E ali foi o processo. Comecei a frequentar a Donep. A Donep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, é uma associação que reúne vários empresários, homens de negócio, que se organizam para fazer eventos, né, jantares, onde uma pessoa cheia do Espírito Santo, com um testemunho maravilhoso, vai contar o seu testemunho, e através do seu testemunho, almas são alcançadas, pessoas que normalmente não vão para a igreja, é o meu caso, eu jamais iria para a igreja, mas para um jantar de negócio eu fui, e cheguei lá, vi uma pessoa contar o testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele, e ali eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a frequentar, e nisso eles me levaram para uma igreja, e ali eu fui batizado, fui transformado, e graças a Deus, eu hoje estou totalmente transformado, estou feliz. O Everaldo tem a panificadora Norte Pão, fica ali na Calama, só que hoje eu estava conversando com ele esses dias lá na padaria, ele falou assim, Marcão, a padaria é uma forma que Deus usou para me sustentar a minha família e abençoar vidas, mas hoje ele tem outro intuito, né, Everaldo? Levar a palavra. Claro, hoje Deus, assim, foi muito rápido a minha conversão. Quando eu realmente encontrei o Senhor Jesus, eu mergulhei profundo mesmo. Eu renunciei muitas coisas, renunciei mesmo. Comecei também a investir na obra de Deus, comecei a semear mesmo.
E aí a padaria, logo quando eu aceitei Jesus, com um ano depois, nós conseguimos dobrar a área de venda da padaria, conseguimos abrir outra padaria, começamos a ganhar vários prêmios aqui no estado de Rondônia. Ganhamos um prêmio a nível de Sebrae, que é o prêmio MPE Brasil. Ganhamos, a nível nacional. A nível nacional, ganhamos um prêmio, né, a nível nacional. E aí, aliás, a nível estadual. Certo. Depois nós fomos a nível nacional. Nós ganhamos o estadual, como o segmento indústria, nós ganhamos. Então Deus começou a prosperar nós verdadeiramente. Eu e minha esposa, nós ganhamos um prêmio Casal Nota 10 da sociedade. E começamos então a fazer o serviço da obra de Deus. Começamos então a ministrar, a semear a palavra, a levar esse testemunho. Hoje eu já levei esse testemunho já para 17 estados do Brasil, viajando pela Donep, contando esse testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. E com isso Deus me deu alguns dons, e através desses dons Deus tem abençoado muitas pessoas. E hoje eu semeio a palavra, eu vou nas igrejas, eu ministro a palavra de Deus, eu já fiz congresso também, eu já ministrei para várias pessoas. Então Deus tem me abençoado de uma maneira sobrenatural. Hoje a minha equipe, hoje a padaria Norte Pão, hoje 90% todos eles são cristãos. E aqueles que não são cristãos vai ser em nome de Jesus. São poucos na realidade, acho que umas 2, 3 pessoas só. E ali tem sido um canal de bênção mesmo. Várias pessoas já entraram dentro do escritório comigo. Pessoas que antigamente entravam e choravam porque eu dava muita bronca, né? Hoje elas entram e saem chorando porque a gente acaba dando um aconselhamento, a gente acaba sendo usado por Deus e o impacto da glória de Deus vem e aí acontece isso daí. Everaldo, se Deus lhe permitisse, através de uma ação do Espírito Santo, te conceder a graça e falar assim, Everaldo, eu vou te dar um dia de vida. O que você faria se você soubesse que Deus fosse te recolher amanhã e te desse uma oportunidade de pedir um desejo do seu coração? O que você pediria? Acho que eu pediria assim, uma oportunidade de ir no presídio. Glória a Deus. De ministrar no presídio. Eu nunca fui numa delegacia. Entendi. Nunca fui numa delegacia. Mas se tem uma coisa que eu amo fazer, eu amo levar a palavra de Deus em qualquer lugar, Marcão. Mas o presídio, eu vejo porque assim, porque ali é onde Deus trabalha. Primeiro, nós que somos cristãos, a questão da condenação. Muitos cristãos hoje, que se diz cristão, olham aquelas pessoas ali como pessoas que fizeram coisas horríveis, sim, fizeram coisas horríveis. Mas por detrás dessas pessoas existe uma ação maligna muito grande. E quando nós estamos em Cristo, a nossa visão é uma visão do reino, uma visão de Deus. E a minha visão de Deus é ver aquelas pessoas não daquele jeito. Talvez elas não tiveram uma oportunidade. E muitas delas a gente julga, elas já estão pagando pelo que elas fizeram lá. Mas elas precisam conhecer o Senhor Jesus. Então, se um dia tivesse um dia de vida mesmo, falar, rapaz, pede o que tu quiser. Eu gostaria de passar o dia, as 24 horas, pregando para eles. Oportunidade, pregar. Só o amor de Jesus para eles. É o que eu faria. Essa é uma atitude de um homem de Deus, né? Outras pessoas falam, nossa, eu ia aproveitar para ficar com meu filho, com a minha esposa, coisa parecida. Olha o desejo do coração dele. Ele queria passar o dia levando a palavra em um presídio, onde tem pessoas pedindo para ouvir a palavra de Deus. Parabéns, irmão. Amém. Everaldo, quase 50% da população de Porto Velho hoje é evangélica e a grande maioria está aqui no canal Boas Novas. Use essas câmeras e suas considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus, a Deus, né, por essa oportunidade, a você, Amém. Marcão. Muito obrigado. E é oportuno nós estarmos aqui para falar um pouco do amor de Jesus, que Jesus fez na minha vida. Hoje eu tenho 42 anos de idade. Eu todo dia, quando eu saio de casa, eu peço uma coisa para o Senhor. Eu digo, Senhor, hoje eu quero vivenciar tudo que o Senhor tem para mim. Não me deixe nenhum momento de fora de nada do que o Senhor tem para mim. Eu quero vivenciar tudo. E eu quero aqui, neste momento, falar isso para você, você que está aí do outro lado aí me ouvindo, que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Agora, é preciso atitude,
atitude de renúncia, atitude de verdadeiramente você querer servir a Deus. Porque a princípio parece ser uma coisa muito difícil, parece ser assim algo assim que você fala, mas como? Como que eu vou renunciar? É verdade. Você precisa dar o seu primeiro passo, você precisa ter a atitude de dar o primeiro passo. Por quê? Porque não é fácil. Porque vai ser arrancado de você coisas que você gosta. A princípio vai doer, mas depois você vai entrar em um mar, em um oceano de graça, que vai ser algo extraordinário. E eu quero aqui, na oportunidade, né, a presença do Espírito Santo aqui, eu quero profetizar a sua vida. Você que está aí do outro lado aí, eu quero profetizar que o novo do Senhor, o novo de Deus vai vir sobre a tua vida. Que este ano de 2020 vai ser um ano extraordinário, aonde o Senhor Jesus vai operar poderosamente. Que tudo aquilo que não aconteceu no ano de 2019, o Senhor Jesus já nesse mês, ele já está fluindo, o Espírito do Senhor está fluindo sobre a tua vida. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagre na sua família, pessoas que estão afastadas da sua família, Deus vai fazer um mover extraordinário, vai voltar a servir a Deus de uma maneira sobrenatural. Que Deus abençoe, que Deus continue prosperando toda a Porto Velha, em nome de Jesus. Amém. Fale comigo pelo WhatsApp, 981 20 23 70. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Dê uma dica de matéria. Traz alguém aqui com testemunho forte, que nem veio o Everaldo, tá bom? Nós estamos no Instagram com o canal Marcos Magalhães Atitude. Também estamos no YouTube, canal Marcos Magalhães Atitude, tá bom? Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a casa do Everaldo, a minha casa, todo mundo que está nos assistindo, e eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus. Tchau.